Nova York. É uma menina. Isso, a barriga fica, mas depois ela vai embora de qualquer maneira. Ela tá chutando muito agora. Daqui a pouco vocês vão ver um calombo ou uma cabeça por aqui. Eu tenho que agradecer a essas... Viu? Eu já comecei a chorar. Essas mulheres maravilhosas. Eu sinto que tem uma família, ou 2, ou 10 famílias em Nova York. E obrigada, Silvia, por ter vindo lá do Brasil. Obrigada. Vamos fazer uma brincadeira. O quê? Prestem atenção. Okay. Eu quero. Então, vocês têm que adivinhar quais as características a futura mamãe gostaria que o bebê herdasse dela e do papai. Quando completarem a lista, a futura mamãe vai falar as preferências dela. Vocês têm 3 minutos. Tá legal, tá legal. Nariz. Meu nariz é de batata e muito mole. O nariz do Andy é muito grande. Botei meio a meio, porque tinha que dar alguma coisa pra ele. Mas vocês ganham um ponto pelos dois. Sorriso. No Brasil, onde eu cresci, família não são só os irmãos, a mãe e o pai. São os vizinhos, todos os tios, tias, primos, primos de primeiro, segundo e terceiro graus. Então, quando você passa por uma situação difícil, como nós passamos, toda a nossa família vem. E agora que eu tô aqui na América, eu sinto falta de todo mundo fazendo parte da família. Obrigada a todas. Nada de dieta hoje, hein? Minha casa está sempre cheia de gente. E eu tô sempre tentando trazer mais gente pra perto de mim, porque eu realmente acho que essa grande família é extremamente importante. Porque eles vão estar presentes, então isso faz a diferença. Jackson, Mississippi. Eu soube que seria artista quando eu estava na 6ª série. Quando criança, eu lia livros sobre artistas e suas vidas trágicas. E pensava, cadê minha história trágica? Eu tive uma educação super privilegiada, no sentido de ter todas as minhas necessidades atendidas. É isso que eu considero privilégio. Eu tive uma família amorosa e boa educação. Eu cresci em Jackson, Mississippi. Eu era muito cheia de vontades e me meti em muita encrenca porque eu era muito curiosa e levada. Meus pais se divorciaram quando eu tinha uns 2 anos. Então, minha mãe teve muito trabalho comigo. Eu era um tornado humano. Tudo era documentado. Ela estava sempre com a filmadora. Rosinha. Tem uma coisa atrás de você. Seu primeiro sutiã! Legal! Mas quando chegou a hora de escolher uma carreira na faculdade, ela não acreditava que eu pudesse virar artista, uma artista de verdade. Ela achava artigos sobre como design gráfico é uma carreira lucrativa ou que eu sempre poderia ensinar arte e fazer a minha arte paralelamente. Então, mesmo que eu ganhasse prêmios ou tivesse grandes sonhos do que eu queria fazer, eu tinha sempre esse porém na minha cabeça. Eu tenho alguma coisa para provar para ela. Los Angeles, Califórnia. Olá. Oi, vó. Não usaram a chave? Esqueci, desculpa. Como é que você tá? Estou bem. Olá, meu bem. A minha avó é sempre super solícita e ela quer sempre fazer tudo por todo mundo. Até quando a minha mãe estava trabalhando, ela nos dava carona ou nos levava para comprar sapatos novos e essas coisinhas, sabe? Ela sempre fez parte de nossas vidas. Meus avós se mudaram para essa casa quando minha mãe tinha 6 meses. E quando dormimos aqui, dormimos no quarto da nossa mãe. É tão bom, acolhedor. É. Pois é, eu tirei uma nota muito boa no vestibular. Mas como eu fiz vestibular outras vezes, algumas faculdades pegam a nota mais alta, tipo em redação e matemática, de provas diferentes. Sei. E aí vai dar uma nota mais alta. Certo. Tá bom. Ah, então tá. Acho que a minha mãe puxou muitas qualidades da minha avó. Vó, quantos anos minha mãe tinha nessa foto? Ela tinha 1. E os irmãos? 1, 3 e 5. Eu adoro ver fotos de quando ela era jovem.
Tem uma foto que a cabeça dela tá de um jeito e os braços estão numa posição que eu consigo me ver na foto. Essa é da formatura da minha mãe na faculdade. É do casamento dos meus pais. Essa bem aqui. A que eu mais gosto é aquela, lá na grama. Gosto das roupas e da luz. Mostra bem a personalidade deles. Um em cada 9 americanos perderá um dos pais antes dos 20 anos. Jane, 12 anos quando a mãe morreu. Minha história teve um início tardio. O fato da minha mãe ter se matado me fez sentir que tinha alguma coisa errada em mim e que era minha culpa. Até que eu descobri que não era. Isso aos 74 anos. Sabe, eu vivi muito tempo achando que a culpa era minha. E, obviamente, isso afetou meus relacionamentos e... Porque isso afetou a maneira como eu me via, que eu não era boa o bastante, que tinha algo de errado comigo. Rosie, 10 anos quando a mãe morreu. Tudo na minha vida mudou. Tudo mudou. Foi o momento definitivo. Tudo na minha vida passou de colorido para preto e branco. Tudo passou de possível a impossível. Tudo passou da esperança do futuro para o desejo do passado. Molly, 4 anos quando a mãe morreu. Estávamos voltando de uma festa, meu pai estava dirigindo. Minha mãe estava no banco da frente, minha prima e irmã caçula Kate estavam no meio. Minha irmã Mary e eu estávamos atrás. Minha mãe e minha irmãzinha, que tinha 3 anos, e minha prima morreram no acidente de carro. Eu e minha irmã, Mary e meu pai sobrevivemos. Então 3 morreram e 3 sobreviveram. Essa é uma foto da minha mãe, de quando tinha uns... O quê? 20? Ela veio de uma família bem grande, frequentou escolas públicas e se formou numa excelente universidade. Ela era focada, sabe? Quero fazer isso da vida e vou fazer. E ela foi lá e fez. Ela fez intercâmbio no Texas quando tinha 19 anos e tinha uma foto de um cara louro, alto, super forte. E aí um dos meus tios me contou a história. Ela estava namorando o capitão do time de futebol chamado Bob. E minhas tias sempre diziam, o sonho dela era que uma de vocês casasse com um americano. E olha pra você, casou com um... E ele é a cara do Bob! Meu pai chega e faz... Eu conheci o Andrew em um programa da faculdade a bordo de um navio. Ele dá a volta ao mundo, você explora os países e quando está no navio pode fingir que estuda. Minha tia Beth me levou, estávamos embarcando no navio e aí, de repente, eu empaquei completamente. Tinha um cara todo suado, sem camisa, com uma bola de basquete embaixo do braço, faltando um dente, com uma bandana muito ridícula. Minha tia, meio sem graça, me puxa e tipo, Letícia, anda. Eu passei a ficar atrás dele nas semanas seguintes e... Em algum lugar entre a China e a Malásia, nós finalmente ficamos juntos. No dia que deixamos o navio, eu não fazia ideia se eu veria novamente. Mas ele disse que um dia bateria na minha porta e me tornaria esposa dele. A vida era ótima, eu tinha o cara, as coisas estavam entrando nos eixos, mas no fundo da minha cabeça eu sabia que tinha uma coisa que eu precisava cuidar. Minha mãe só tinha 39 quando teve câncer. Então, na época, os médicos disseram que valia a pena a gente tentar descobrir se tinha alguma coisa que me tornava mais suscetível a desenvolver câncer de mama. No início dos anos 90, eles acharam o gene BRCA. Se você tivesse uma mutação em algum lugar nesse gene, que é só uma falha no ácido base, você teria uma porcentagem muito maior de desenvolver câncer de mama. Então, minha mãe fez esse mapeamento dos genes dela. Isso não mudaria nada para ela,
Mas ela estava dizendo que seria importante para as 3 filhas dela. E eles acharam uma mutação. Andrew, marido da Letícia. Antes de nos casarmos, eu falei com o Andrew da possibilidade de eu desenvolver câncer de mama cedo. Do meu jeito, eu fiz um monte de pesquisa e nessa altura eu acho que estamos no mesmo ponto, mas acho que eu era capaz de falar sobre o gene que talvez ela não soubesse no começo e é assustador. Se eu tenho o gene BRCA, eu tenho 75% de chance de desenvolver câncer de mama. E é bom ter alguém partilhando esse peso comigo. Bem-vindos ao campo de futebol Keith Ritchie. Agora sou formanda no ensino médio. É meu último ano e eu levo todo o trabalho muito a sério. A escola sempre foi aquele lugar que eu posso controlar. Aquele tipo de lugar que eu posso direcionar minha energia e que eu posso tirar proveito. Se eu estudar para uma prova, eu sei que posso tirar uma boa nota. É o meu jeito de ter alguma estabilidade na vida. Eu moro com o meu pai e com a minha irmã caçula, Brooke. É estranho pensar que a minha mãe, em algum momento, aos 17 anos, estava fazendo exatamente o mesmo que eu agora. Sentada na cama, pensando para qual faculdade iria. Minha mãe foi para a Universidade da Califórnia e eu sempre quis ir para lá também. Tem muita coisa que eu não sei sobre a minha mãe, então eu acho que seria legal ter minhas próprias experiências lá, sabendo que ela também esteve lá. E eu adoro o fato de ser tão perto. Se a Brooke tiver um projeto escolar que precise de ajuda, eu quero poder voltar para casa, se for necessário. Au! Doeu, desculpa. Admissões para a graduação. Enviar. A Brooke se espelha muito em mim e eu sinto que ela é responsabilidade minha. Sou super protetora com ela. Oi, com licença. Me vê meio quilo de peru com baixo teor de sódio? A gente já tem iogurte lá em casa. Eu sou a mais velha e assumi mais responsabilidades, mas a Brooke tem que me aturar dando uma de mãe dela. Não deve ser fácil. Eu tinha 12 anos e ela... 8. Ela precisava de uma mãe, mas ficou presa a uma de 12 anos. Pois é, eu quero dizer que não foi fácil pra nenhuma de nós duas. E o que eu faço? Pega uns pepinos ali. Eu não tenho que pagar contas e nem cuidar dos impostos. Mas eu faço várias coisas que meus amigos não fazem. A arte é uma maldição e uma bênção. Você ama o que faz, mas tem que produzir trabalho para sobreviver, e isso é sempre incompatível. Se chegar ao ponto de fazer alguma coisa do tipo produção em massa, como essas bonecas. Eu comprei uns conjuntos de bonecas cruas e meu marido disse: "Que tal fazer as super gatas?" E eu ri pensando naquilo, porque era simplesmente perfeito. Eu pintei o conjunto e coloquei a foto no Facebook. No dia seguinte, recebi um e-mail de alguém da MSNBC perguntando: "Há quanto tempo você vem fazendo isso?" Eu respondi: "Há uns 2 dias." Aquilo realmente me tirou dos eixos. Eu não sabia, eu não era uma artista de bonecas, eu não era uma artista kit. Eu tinha uma mostra de arte muito séria, planejada com todos os meus quadros. Foi um feliz acaso, mas eu não sou só isso. Eu fiz uns trabalhos pessoais, imagens que eu pintei, figuras femininas, isoladas. Quando eu era pequena, lembro de ir ao museu de arte e querer que meu trabalho de arte um dia estivesse na parede. O trabalho está lá para ser admirado, não é preciso se preocupar em vender. Isso às vezes pode desviar muito a sua motivação e
a energia da sua arte, porque você associa o sucesso às vendas. Quando você não vende, você acha que fracassou. Mas preciso parar de pensar que tenho que vender alguma coisa. É o mais importante que tenho a fazer. Não adianta usar as mãos para pegar aonde o sono está. Tem só que fechar a janela do olhar e a porta da voz. Ela é minha. É quase uma piada, como meu parto foi fácil. Cheguei lá e em 5 minutos expeli um bebê e estava numa boa. Minha babá falou: você é igual a minha mãe. Ela falava que a coisa mais fácil do mundo é parir uma criança. Você tá fazendo igualzinho a ela. E eu tipo, viu, mãe, eu tô fazendo igual a você, tento bebês facilmente. Agora eu só preciso criá-los direito. Eu adoraria ter um vídeo que me mostrasse como ela lidava comigo. A mãe da minha mãe faleceu de câncer quando minha mãe tinha minha idade. Ela tinha 29. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não tinha me dado conta até agora. Tá uma bagunça. Mas vou voltar ao Brasil para o batizado da Ana Carolina. E eu estou super empolgada. Minha família toda vai conhecê-la e eu vou descansar. Pouco antes dela nascer, escrevi uma cartinha para ela, pelo aniversário. Querida Ana Carolina, obrigada por surgir na minha vida. Você vem de uma linhagem de mulheres muito poderosas que mudaram a vida de muitas pessoas. As mulheres fortes que vieram antes de você vão ajudá-la e segurá-la sem que você saiba. Como sua avó Márcia, que era minha mãe. Que você possa desafiar as expectativas e superar as adversidades. Quanto a mim, ainda não sei ao certo o que desejar a você, já que eu espero que a minha vida e você me ensinem muito nos anos por vir. Isso pode soar estranho, mas eu nunca senti a perda. Quando me contaram que minha mãe morreu, eu nem chorei. Acho que minha mãe tinha partido desde o começo. Quando eu tinha por volta de 7, 8, 9 anos e comecei a ter amigas e ia frequentemente dormir na casa delas, notei que as mães delas eram diferentes, que elas eram presentes, que na mesa do jantar as pessoas conversavam. Você não sabe que está perdendo se você nunca teve. O sentimento do luto daquelas perdas da minha mãe e da minha irmã teria me destruído. Então ele surgiu depois na vida. E acho que quando você pensa que já superou, ele volta de uma outra maneira e tipo... Sinto falta dela. Quase todo dia. Sinto falta daquele arquétipo, entende? Não necessariamente da minha mãe, porque eu acho que eu queria mais dela emocionalmente do que ela estava pronta ou disposta a dar. Lembro que uma vez estávamos voltando do mercado, depois das compras, e tinham 5 crianças numa caminhonete. Minha avó estava na frente, minha mãe dirigindo e eu estava no meio. E, de algum jeito, meu pé ficou posicionado entre o pé da minha mãe e o pedal do acelerador. Então, cada vez que minha mãe acelerava, ela pisava no meu pé e eu não falei para ela durante a volta para casa. Mas quando chegamos em casa, ela perguntou: por que você não me falou? E eu não respondi, porque eu não sabia como dizer. Eu queria que você tocasse em mim. Cidade de Jackson, Mississippi. Ok. Essa vai ser uma raposa ousada. Quando eu fui para a faculdade, eu comecei a me distanciar da minha mãe. Eu estava tendo aquele primeiro surto de independência. Então, na minha cabeça, minha mãe tinha sido o telefone celular nos últimos 2 anos. Justin, marido da Ginger. Queria que essa gata estivesse fumando um cigarro. Não é uma gata, Quero é uma dizer raposa. Raposa. Ela devia estar fumando um cigarro numa piteira, tipo a Cruella de Vil.
Você é doido. Uma vez, quando eu voltei da faculdade, acabei discutindo com a minha mãe. Falei pra ela que ela estava sendo irracional e que eu ia ficar com meu pai até ela se acalmar e voltar ao normal. Aí ela basicamente bateu a porta na minha cara. E essa foi a última conversa que tive com ela. Deixa eu filmar esse bocão. Mamãe, eu tô falando. E aí, garotinha? Para, fui eu. Meu padrasto ligou pro meu celular e disse que eu precisava voltar pra casa. E eu falei, não, eu tenho que voltar ao trabalho. E ele, não, eu liguei porque você precisa voltar pra casa. E aí eu soube que era ruim, que alguma coisa estava errada. Achei que talvez fosse a vovó ou o vovô. Alguma coisa assim. Claro que não podia ter nada errado com a minha mãe. Quando cheguei lá, o carro da minha mãe não estava na garagem. Me diz, quem é a melhor mãe? Eu entrei e meu padrasto contou que a minha mãe tinha se suicidado. Ela botou a arma na cabeça e apertou o gatilho. Foi tão primitivo. Eu não tinha como conseguir me controlar naquele momento. Eu joguei meu corpo de um jeito que eu caí no chão. Eu estava sufocando. Minha visão ficou turva. Nada fazia sentido. Tudo parecia ecoar e... Quando eu finalmente caí na real, tudo ficou muito quieto. Me inscrevi na Universidade da Califórnia, na de Santa Bárbara, Berkeley e na Politécnica. Agora eu tô trabalhando na minha redação, pra Michigan. A sugestão era escrever sobre um desafio que foi superado. Todos adquirimos habilidades de maneiras diferentes. Algumas habilidades estão enraizadas em nosso DNA. Outras são adquiridas na prática obstinada. Quando criança, fui ensinada a andar de bicicleta. Eu pedalei até que minha mãe soltou a parte de trás da minha bicicleta. Tomei muitos tombos, mas aprendi a me equilibrar em apenas 2 rodas. No equilíbrio da vida, nem sempre é fácil. Às vezes perdemos as 2 rodas. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe morreu de câncer de mama. Meu centro de gravidade teria que ser redefinido. 18 de janeiro. Me deixe em paz. A Jordan tá com 9,5. E a Brooke tem quase? Tem 7! E a Sequoia tem? É difícil para alguém de 7, 8 anos diferenciar uma gripe de um câncer. Acho que contaram isso pra gente em fevereiro e o aniversário da Brooke é em janeiro. E me lembro que não era nada justo a Brooke ter a minha mãe com cabelo na festa de aniversário dela. E que na minha festa de aniversário meus amigos veriam minha mãe de bandana. Pra você ver como éramos pequenas. Não tínhamos a menor noção de que aquilo podia mudar nossa vida ainda mais do que naquela época. A minha mãe não tinha nem 38 anos. E eu tinha 12, então tínhamos um tipo de relação de cuidado, de botar na cama. Mas nunca do tipo, quantos anos você tinha quando teve seu primeiro namorado? Ou qual vestido usou na sua formatura? Eu nunca vou ter esse tipo de conversa. Não faz sentido. O fato dela ter morrido e o fato de eu e a Brooke não termos mãe, mas todos os nossos primos terem. Ou o fato de a Brooke nunca ter uma formatura com a presença da mãe, nem na 5ª série. A minha mãe perdeu tanta coisa da nossa vida. Isso é triste demais. Ei, você aí de rosa e branco? Ranzinza. Ai, meu Deus. Me deixa em paz. E você? Fui, cara. Fui, mano. Quer cantar pra mim ou sei lá? Oi e desliga a câmera. Essa é a música. Assim, oi e desliga a câmera. Hey.
Paulo, Brasil. O batizado é muito tradicional no Brasil. Não é mais só religioso, virou cultural. Você chama uma madrinha e um padrinho. Minha madrinha foi a irmã mais velha da minha mãe. Ela era minha segunda mãe. Ela estava sempre presente. E tenho certeza que minha mãe nunca esperou falecer tão cedo. Mas ela escolheu a madrinha certa. E essa é uma das coisas que eu queria que a Ana tivesse. Evandro, pai da Letícia. Acho que foi muito bem dito, é um momento muito importante pra gente e só tem gente querida aqui. Todo mundo é da família e ela tá dizendo tudo por mim, gente. Sem palavras, ela... Com a graça de Deus, estamos aqui hoje em nome de uma pessoa chamada Jesus Cristo, para pedir a bênção de Deus. Então vamos estender as mãos sobre a Ana Carolina. E aí no seu coração você coloque tudo de bom em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Ana Carolina! Muito bem. Ana Carolina! Adoro estar de volta ao Brasil. Ir para esse furacão de gente, murmurinho e barulho e tanto amor. Tenho muita sorte de poder trazer a Ana para cá. Ver a Ana com a minha família me deu uma nova dimensão. Tenho que ser responsável. E eu preciso descobrir mais sobre a mutação BRCA. Devo isso a mim e a ela. Então, vou fazer o teste genético de mutação BRCA. Estava me sentindo mal numa manhã, fiz um teste de gravidez e ver que deu positivo foi assim surreal. Foi aquela sensação de empolgação e caramba, o que nós fizemos? Passei por uma verdadeira onda emocional. Eu sonho que eu estou vivendo meu cotidiano. E aí minha mãe dobra a esquina, parecendo renovada, como se estivesse de férias, e eu tive que trabalhar no meu sonho todos esses sentimentos do tipo: espera, você não pode voltar para as nossas vidas assim. Não pode fingir que nada aconteceu. E ela meio que menospreza. Depois do suicídio da minha mãe, minha vida mudou imediatamente, porque eu sabia que tinha vivido pouco. Parei de sair com meu namorado da época e comecei a namorar o Justin. Ficou claro desde o início que sabíamos que queríamos nos casar. Então, muitas coisas na minha vida aconteceram sem a presença da minha mãe. Ela não chegou a conhecer o Justin, não vai conhecer o neto. E ela adoraria fazer parte de cada minuto disso. Nunca falei com meu pai sobre o fato da minha mãe ter se matado. Eu descobri numa revista. Então, ninguém nunca falou sobre isso. A primeira vez que alguém mencionou o fato dela ter se matado foi quando eu estava no verão sentada com a minha jovem madrasta, que se tornou minha figura materna e que era apenas 7 anos mais velha do que eu quando meu pai casou novamente. Ela disse: eu sinto muito. Como você está indo? Como está se sentindo sobre o fato de sua mãe ter se matado? O fato dela ter me perguntado foi chocante para mim. Meu Deus, podemos falar sobre essas coisas? Se fez aquele tipo de pessoa tranquila, aquele tipo de feminilidade tranquila, me botava quase em transe. Eu tinha uma professora de piano chamada Senhora Gold, que eu ia aprender piano. Eu não tinha interesse em piano, mas eu adorava a Senhora Gold e a gente praticando piano. Ela era super feminina, usava blusas de seda e a gente ia ao porão dela e ela: então, quer que eu toque pra você primeiro? E eu: sim. Ela toda perfumada, sabe? Aí a blusa dela roçava em mim e eu estava no céu. Teve muita negligência. Não necessariamente proposital. Meu pai tinha 5 filhos pequenos, uma esposa morta e uma sogra para lidar. Quando se tem 10 anos de idade e lava toda a roupa, você bota tudo junto e todas as cores mancham, então... tinha um estigma, sabe? Éramos as crianças da mãe morta. Mas nós também parecíamos órfãos. Cidade de Nova York.
Depois que eu voltei para Nova York, fiz o teste genético e recebi uma ligação para voltar e pegar os resultados. Então nós não temos um bom modelo. Isso significa que ainda precisamos fazer outros exames. Eu nunca tinha visto, e eu ainda não vi, o Andrew com medo de nada. Até aquele dia. Hospital Memorial do Câncer e Doenças Associadas. Departamento de Patologia. Eu sabia bastante sobre a ação do gene. Não é uma sentença de morte. Ela me falou de um jeito que... Ela estava bem confiante de que não daria positivo. Presente. Merda! Fala sério. Deu positivo. Eu tenho a mesma mutação genética que minha mãe tinha. O mundo mudou num instante. Tem alguma coisa em mim dizendo que ou eu tiro o seio ou eu posso desenvolver câncer de mama. Mas aí eu parei. É isso aí. Eu não sei como um gene me modifica ou não me modifica, mas essa coisa pequena está em cada célula do meu corpo. Está nas minhas unhas, no meu cabelo, no meu joelho. Está aqui. Só preciso saber o que eu faço com isso. Muitas pessoas não sabem o que vai acontecer com elas. Eu, pelo menos, tenho uma pista de alguma coisa que pode acontecer comigo. Mas não sei se vou ser atropelada por um ônibus. Eu não sei de nada. Mas dessa coisinha que pode dar errado, eu sei um pouco mais. Me beneficio de a minha mãe ter sido tão corajosa, de ter feito o teste e vivido com o fato de já ter 3 filhas. É poderoso, é fortalecedor saber e não se deixar abalar. Letícia tem mais 2 irmãs e ela teve a iniciativa de ir fazer o teste. Ela foi a única identificada com um resultado positivo. Eu não consigo imaginar como seria a vida sem ela, então a ideia de perdê-la me apavora, mas ao mesmo tempo somos muito cautelosos. Nós vamos cuidar de tudo o que for preciso. Nature, o genoma humano. Como te chamaram pra formatura? Ele foi lá em casa com flores, foi muito fofo. Tá terminando suas inscrições? Já, quase acabei. Eu acho que só tem mais uma pra mandar, mas eu nem sei se vou mandar. Você tem uma primeira opção? Acho que Michigan. Michigan? É frio, muito frio. No começo eu tinha 100% de certeza de que eu queria ir pra uma faculdade na Califórnia, eu queria ficar na Califórnia, perto da minha família. Mas agora eu me dei conta que eu lutei tanto pelas minhas notas pra chegar nesse ponto da minha vida. Então eu quero poder ir e sair do estado. E eu acho que em Michigan eu seria bem feliz. Meu Deus, vamos pra isso ano que vem? Faculdade. Novas pinturas americanas. Querido artista do Sul, lamento informar que nosso júri não selecionou seu trabalho. Machuca quando recebo essas cartas de rejeição. Acho que é o fim, que foi o melhor que eu já fiz e não fui aceita. É tipo, vai ver, minha mãe estava certa. Ela temia muito pelo meu futuro nesse sentido. Mas quando ela faleceu e tiramos todas as coisas, ela tinha uma pasta com todos os meus desenhos. E eu não fazia nem ideia. Então aquele foi um momento bem poderoso. E agora que voltei a um bebê, decidi fazer uma colagem desses desenhos para a maternidade. Esse é um desenho que minha mãe fez quando ela estava na primeira série. Ela guardava todos juntos. Me lembro de chamá-la de Rainha do Lembrete, porque tudo era super organizado. Mas ela estava completamente arrasada por dentro. Receitaram antidepressivos para ela e ela se desligou completamente quando algo daquela magnitude deveria ter sido freado, mas meio que a mandou para um frenesi. Essa era a mãe que eu conhecia a minha vida inteira e eu não podia nem 1 milhão de anos imaginar que isso pudesse acontecer. Com o suicídio, automaticamente, você pensa que podia ter feito alguma coisa. Podia ter perguntado certas coisas do tipo... Como você realmente está se sentindo? Em vez de logo dispensar minha mãe no telefone.
vem a culpa e depois a raiva. De ela ter feito isso de propósito, de ela não querer fazer parte das nossas vidas. É uma batalha resolver esse sentimento de traição para tentar aceitar o fato de que minha mãe estava doente. Eu não sabia como ser mãe quando tive filhos. Principalmente com o primeiro, e cometi muitos dos meus erros. Sofri de depressão pós-parto severa. Eu tinha transtornos alimentares na época. Mas quando vieram os netos, pelo menos no meu caso, eu pude experimentar a verdadeira intimidade. E foi quando eu realmente comecei a entender como amar uma criança deveria ser e parecer. Eu me sentia meio durona e destemida, de certa forma, e impulsiva. E talvez fosse diferente, sabe, se a minha mãe tivesse sobrevivido. Eu não teria esse impulso de, sabe, de continuar e, sabe, perseverar. E aí, com as personagens, eu sentia uma liberdade louca. Eu não tinha ideia de como ser feminina. Então, isso me fez livre, comicamente, no palco. Me lembro de ir ao cinema ver o documentário Na Cama com Madonna e ficar perplexa de como havia tantas semelhanças. E o cara que eu estava namorando na época, chamado Michael, me disse: aposto que se um dia vocês se conhecessem, vocês seriam boas amigas. E me lembro de falar pra ele: isso é loucura. Ela é uma estrela e eu uma comediante, eu nunca vou conhecê-la. E uns 2 dias depois, a Penny Marshall me disse: a Madonna vem aí interpretar a May e vocês farão um papel de melhores amigas. E eu fiquei meio perplexa com essa história. Eu não sabia o que falar, mas assim que eu a vi, tendo acabado de ver o filme, a primeira coisa que saiu da minha boca foi: oi, meu nome é Rosie e minha mãe morreu quando eu era criança também. E eu também tenho o nome da minha mãe. E ela olhou pra mim e nos abraçamos. E houve uma conexão instantânea, quase como se fôssemos irmãs, na mesma hora. Tem pessoas assim com a homossexualidade, tipo: oi, eu sou gay, você é gay, e daí, entende? Tem gente que pensa assim por eu ser irlandesa. Você é irlandesa, eu sou irlandês, e daí, qual é? Mas esse lance de mãe morta é tipo um clube. Você é iniciado, faz uma tatuagem, isso nunca vai passar. Universidade da Califórnia. Adorei. Adorou? Aham. Parece muito com Michigan. Agora em Michigan deve estar um gelo. É. E essa é a famosa... Darren, pai da Jordan. Área externa. Uhum. Vamos dar uma olhada. Fica cheio de gente fazendo piqueniques. Estudando? Estudando. E o melhor de tudo é que você só está... A 45 minutos de casa. É. E vai poder lavar sua roupa. É. Tem tudo que precisa aqui. É. Comparando com os outros lugares, o que acha? Ah, tão legal quanto. Quando eu estava em Michigan, conseguia me ver lá. Assim como eu estou aqui e consigo me ver aqui. Mas é muito difícil entrar. Eu não quero me privar de ter que ir para algum lugar. As faculdades para as quais você se inscreveu, Jordan, são ótimas, cada uma delas. E quero que vá para onde for ficar feliz. Mas se entrar na Universidade da Califórnia, tem a vantagem de ficar perto da família. Tem a sensação de estar distante. É, mas não está. É. Mas irá para a mesma faculdade que a mamãe. Ela amava isso aqui. Uhum. Acho que ela ia querer que eu viesse pra cá pelos motivos certos, não só porque ela estudou aqui. É. O que acha, Brooke? Eu amei. É para onde vai de qualquer jeito, né? Não gostaria de estar em algum lugar mais perto do que se fosse pro Eu leste? quero ficar perto, mas eu também quero ir. Se eu entrasse, acho que minha mãe me encorajaria a ir para a Universidade da Califórnia. Minha mãe me ensinou a não pensar só em mim, mas também nas pessoas que estão ao meu redor. E o meu pai e minha irmã adorariam que eu ficasse aqui no estado. Será que minha mãe diria para eu ir para uma faculdade dentro do estado, ou ela diria: vai para onde seu coração manda? Colégio. O negócio é que eu não quero deixá-los tristes. Eu quero deixá-los orgulhosos. Vamos celebrar o aniversário da Aninha.
Dar positivo para a mutação foi difícil. É muita informação para processar. E eu simplesmente não quero ficar sozinha. Mesmo tendo o Andrew aqui, toda a minha família está no Brasil. Então nós vamos mudar para o Brasil. O Andrew decidiu começar a procurar oportunidades e em um mês ele arrumou um emprego em São Paulo. Eu tô super empolgada, mas é um pouco triste porque eu arranjei uma família incrível em Nova York. E eu acho que isso tem a ver com viver a vida sem a mãe. Pega o chapéu e aproveita. Isso a torna mais difícil, mas também a torna mais interessante. Minha mãe faleceu logo depois dos meus 16 anos. Mesmo a minha mãe lutando contra o câncer há 6 anos, ela planejava o meu aniversário feito louca. Ela planejou todos os vestidos, não só o meu, porque eu tive 2, mas os vestidos das minhas irmãs e o dela e os das irmãs dela. A festa foi super exagerada. Eu entrei com um vestido bem maior que o da Cinderela. Foi tipo, nossa. Ela sabia exatamente como eu me sentiria sendo uma princesa e ela fez isso com perfeição. Então eu fui a princesa da noite. De certa forma, acho que ela teve a chance de preparar um casamento, mesmo sendo só uma festa de aniversário. Acho que nenhuma pessoa naquele salão diria que ela estava doente. Mas ela tinha passado por transplantes, por químio, por 3 diferentes tipos de câncer. Ela nunca demonstrou pra gente. Era uma coisa que ia passar e que devíamos continuar com as nossas vidas. Provavelmente só umas 2 semanas antes de ela morrer que eu sentei e falei: ai meu Deus, minha mãe vai morrer. E eu me lembro desse dia tão claramente, como me senti enganada e fiquei tão brava com ela. Tipo, como eu não sabia, como eu fui tão burra. E na verdade aquilo foi um presente dela pra gente, porque nós não vivemos a doença dela, nós vivemos ela viva. Me lembro que estavam os 4 filhos no quarto e que ela não falou nenhuma palavra, mas olhou pra gente. Ela olhou pra gente o maior tempo que pôde. Pra 4 filhos. Nós estávamos tentando ser fortes. Falávamos pra ela que ficaríamos bem. E a verdade é que foi nossa promessa pra ela, então nós tínhamos que ficar bem. Eu gostaria de não ter que pensar que minha filhinha pode vir a ficar na minha situação no futuro e que eu possa ter passado para ela uma grande probabilidade de desenvolver câncer. No dia que meu filho foi colocado nos meus braços, tudo mudou em termos do meu relacionamento com a minha mãe. Eu me dei conta do quanto eu amava aquela criança. E minha mãe amava 5 crianças do mesmo jeito. E ela sabia que estava nos deixando. Me lembro que naquele momento a vida voltou, a cor voltou e de repente havia esperança novamente. Havia uma razão para crer no amanhã, para querer todos os dias futuros que eram devidos a você, entende? Eu parei de olhar para trás pela minha mãe e passei a olhar à frente como mãe. Passei por uma imprudência física, me maltratando de maneiras perigosas que eu jamais faria agora. As pessoas perguntavam: você se machuca? Você vai se machucar? Como é que você faz isso? Mas eu nem ligava. Eu me jogava nas cadeiras ou me batia. Eu não ligava, nem pensava nisso. Tinha uma certa selvageria que vinha disso tudo, eu acho.
Quando minha mãe era garotinha, eles viviam numa fazenda em Ontário, no Canadá. O pai dela era um esquizofrênico paranoico, que era um alcoólatra severo. Minha avó era muito jovem e muito bonita. Uns 35 anos mais nova que meu avô, e ele tinha medo que algum homem viesse e a levasse embora. E então, o único homem permitido na casa era o afinador de piano, e quando minha mãe tinha 8 anos, ele abusou sexualmente dela. Eu soube disso quando estava escrevendo minhas memórias por volta do ano 2000. No começo de 2000. Foi algo muito importante para mim, porque eu sempre achei que minha mãe simplesmente não me amava. Eu pude perdoá-la. E a mim por também não amá-la. Frágil, bandejas, copos, cozinha. Quarto. Quarto do bebê. Eu senti tanta saudade. Ah, vai logo, vai logo, vai. Universidade de Michigan. Escritório de admissão. Parabéns, Jordan. Viu? Por isso você mudou pro Brasil pra comer fruta feito uma doidinha. Universidade de Washington. Universidade de Oregon. Santa Bárbara. Wisconsin. Texas. Califórnia. Entrei para uma exposição no museu, não apenas numa galeria de arte. Me falaram que vai estar no Museu de Arte de Mississippi. É a minha primeira exposição no museu. Estar em um museu, estar em uma exposição é fantástico. E acho que minha mãe estaria muito orgulhosa. É simplesmente sobre a arte e o que o artista tem a dizer. Mas eu certamente lutei muito e ainda luto. Eu lidei diretamente com a perda nas minhas pinturas e nem me dei conta disso na hora. Eu cobriria completamente um papel em branco de preto e usaria uma borracha para apagar. Eu comecei a transmitir o que eu sentia através da minha arte. Antes da morte da minha mãe, minha arte refletia como eu desenhava um objeto. Se podia fazer a pintura parecer uma foto que eu estava retratando. Eu nunca tive a conexão emocional na arte. Quando meu trabalho começou a ganhar atenção, foi por causa da expressão emocional. As pessoas começaram a comentar do estado de humor no meu trabalho. Ninguém nunca tinha dito nada parecido com isso. É uma garotinha que parece estar dando um tempo de desenhar nas paredes. Quando eu era criança, me meti em encrenca por desenhar nas paredes. Pode ter sido culpa dos meus pais por terem pintado um grande mural na parede com um arco-íris. E eu decidi desenhar uma tempestade. Eu dei uma desculpa. Nem sempre tá fazendo sol. Nessa garota, na pintura, só uma perna é visível. Perder um dos pais é como perder um membro. Você fica debilitado, precisa aprender tudo de novo. É instável no começo, você vai levar vários tombos, mas por fim, você tem que dar o seu jeito. Há um quadro de um dos pais na parede, e aí essa marca da ausência da moldura, que seria do quadro da mãe. Ninguém vai falar disso ou mencionar por medo de chatear a pessoa. No lugar onde a mãe deveria estar, tem uma figura com um balão em ascensão. Já tentaram comprar esse quadro várias vezes, mas ainda não estou pronta para vender. Sou muito apegada a ele.
Tenta. Ah, não sei. Vai ficar bonito. Não. Acho que não, vó. Olha só, vó. Ah, eu gostei. Eu também gostei desse. Olha, tem dele aqui na cor laranja. É. Acho que eu curti o laranja. E esse verde aqui? Será que eu experimento? Experimenta. Pronto. Não gostou? Não, aqui está lá. Pois é, tá muito grande. Também não gostei muito da cor. É, envelheceu você. Isso é. Me ajuda a tirar. Gostou? Amei. Gostou da cor? Ah, eu gostei muito dessa cor. Não tá muito laranja. Fica lindo com seu cabelo, ele é simples, é elegante. Eu adorei o tecido. Gostei do caimento no quadril e na sua cintura. Talvez com o cabelo preso assim, com uma trança. Sei lá, o que você acha? Uma trança, cachos. Está lindo. Eu gostei. Adorei. Ok, encontrei. Lindo. Você está deslumbrante. Obrigada. Eu tenho sorte de estar viva e estar casada com esse cara bacana e ter filhos e... eu sou muito grata. No meu ponto de vista, a esta altura da vida, aos 75 anos, acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Estou mais do que superando. Eu me curei disso e fui capaz de aprender com isso. Fui capaz de crescer mais forte por isso. Mas tem que querer, é preciso querer se curar. Você realmente precisa querer entender e trabalhar para se curar e superar. Minha mãe morreu com 39. Cada ano que eu vivo parece uma fase tipo bônus num videogame. Eu vou buscar a minha mamografia e quando falam, você está bem? Eu falo, tem certeza? Sabe, eu estou bem. Quer repetir? Você olhou direito? Tem certeza? A maioria das mulheres reclama que a mamografia dói, mas eu não. Vai em frente, espreme. Põe numa prensa, não tô nem aí, sacou? Enquanto eu me preparava para o ataque do câncer de mama, sabe? Sem esperar, de repente veio o ataque cardíaco. Quando falavam, você quase morreu de ataque cardíaco, pensei, ataque cardíaco? Eu vou morrer de câncer de mama igual a minha mãe. Entendeu? E não é verdade. Eu sou uma pessoa e ela é outra. E foi preciso um ataque cardíaco para eu perceber que eu sou um indivíduo separado. Com uma vida separada, um destino separado e uma sentença de morte também. É uma faca de dois gumes contar a história do suicídio da minha mãe. Se minha mãe não tivesse morrido, eu não estaria casada com meu marido e nem teria minha filha agora. Eu consigo olhar para trás e ver a vida que eu criei para mim agora e o novo equilíbrio que encontrei. Mercado do produtor do Mississippi. Passei pela jornada de tentar sair da sombra do suicídio para tentar me lembrar da minha mãe e o quanto que ela me amava. Nem sempre foi essa escuridão nas nossas vidas e a minha arte me ajudou a superar isso. Não é mais aquele enorme turbilhão de emoções, é só uma sensação de encerramento. Eu decidi sair do estado. Não sei se minha mãe ia querer que eu fizesse isso, mas eu não sou a minha mãe. E o que fez ela feliz não tem necessariamente que me fazer feliz. A Brooke está nervosa por eu partir. Por ela, eu teria ficado na Universidade da Califórnia. Mas eu acho que também vai ser bom para ela. Ela vai se tornar mais independente e não vai mais depender tanto de mim. Jordan Levine. Meu pai tá chateado por eu estar saindo do estado. Mas eu sei que ele quer que eu faça o que for da minha vontade. Então acho que ele está feliz por mim. Meus parabéns!
dizer que precisa de um tempo pra mim. Essa é a minha oportunidade de ser eu mesma, sem ter que me preocupar com a minha família, de simplesmente ter uma chance de experimentar a vida em outro lugar. Eu penso na possibilidade de a minha filha ter a mutação do gene BRCA também. Mas eu não estou com muito medo. Ainda tenho que parar de ter meus filhos e ver se farei alguma cirurgia profilática. E tenho tanta esperança que daqui a 20, 30 anos, quando meus filhos tiverem que começar a tomar suas decisões quanto à família, vão existir outras possibilidades. Não dá pra viver com medo. Essa é uma grande lição que minha mãe nos ensinou. Ela não queria que vivêssemos com medo de ela morrer, porque senão não teríamos vivido nossos primeiros anos de adolescência. O gene BRCA é assustador, mas estamos informados. E eu sei onde o, desculpa a palavra, filho da puta está. Eu sei onde meus filhos podem procurá-lo, não vai ser uma surpresa. Mas vamos enfrentar minha jornada primeiro. Depois pensamos na deles. Para nossas mães. Ginger é artista em tempo integral. Seu trabalho é destaque em exposições por todo o mundo. Letícia e Andrew têm um novo menininho chamado Spike e vivem em São Paulo. Letícia decidiu fazer cirurgia profilática. Jordan acabou de completar seu 2º ano de faculdade, fora do estado, e está estudando psicologia.